Filipenses, capítulo 2. Vamos lá. No 25, perdão. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvidos que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, mas não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre um homem chamado Epafrodito. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu gosto de desbravar alguns nomes da Bíblia, né? Trazer nomes diferentes, né? Que a gente não está tão acostumado nas ministrações, mas é tudo sobre Jesus, amém? E nós vamos entender no decorrer da palavra porque o Espírito Santo direcionou para esse homem na noite de hoje. Um homem que prestava serviço para a igreja, um homem que se entregou como oferta ao trabalho cristão. E se vocês se lembrarem, aqueles que estiveram aqui conosco no primeiro dia, no primeiro domingo, né, que nós começamos com esse avivamento, e o Senhor direcionou pontualmente cada palavra. E no fechamento o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração o porquê de cada direcionamento. E no decorrer da mensagem eu vou falando para vocês sobre o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, amém? Para todos nós na noite de hoje. Bom, no primeiro domingo nós falamos sobre uma mulher chamada Lídia. Quem estava aqui no primeiro domingo, levanta a mão. Tinha alguns irmãos que estavam na transmissão, né, Margarete? Tinha, amém? Então, para os irmãos que estavam aqui, que ouviram a ministração, nós falamos sobre uma mulher que foi usada de forma financeira na vida de Paulo. Num primeiro momento, alguém que ouviu a ministração de Paulo quando ele chega ali em Filipos, um pequeno núcleo romano, uma pequena cidade, que Lídia, a vendedora de púrpura, estava morando naquele lugar. E quando Paulo faz a ministração ali do lado de fora da cidade, que algumas mulheres estavam reunidas, Lídia estava entre as mulheres, a palavra fala que havia algumas mulheres, mas mencionou Lídia, né? Porque Lídia teria um papel fundamental na igreja de Filipos. Ela seria erguida por Deus como uma provedora, como uma mulher que traria amparo, traria cuidado na vida de Paulo, que estava levando as boas novas. Paulo aqui, inicialmente, qual que era o papel dele? Além de ser uma figura importantíssima, né, no Novo Testamento, que coordenou a igreja, colocou suas devidas funções, foi trabalhando vamos dizer assim, o esqueleto da igreja, as funções do obreiro, dos diáconos, enfim. Mas é muito maior do que isso. É sobre o serviço, sobre nós servirmos ao Senhor Jesus. Amém? E ali quando Lídia abre o coração e compreende aquilo que Paulo está falando, então prontamente ela se levanta como uma mulher que investe financeiramente na obra. E a igreja, a primeira igreja ali na Europa é estabelecida na casa de Lídia. Amém? Então, falar sobre a expansão da igreja ali em Filipos, como eu falei, através da casa de Lídia. E Paulo, na carta de Filipos, é uma carta de gratidão. Paulo estava preso, Paulo estava em vias de ser condenado, né? Nós sabemos o final de Paulo, mas ele, ali na prisão, ele consegue escrever uma carta em gratidão aos filipenses, que trouxeram cuidado a ele. E ele fala assim, que é algo que lhe confortou muito e foi aprazível a Deus. Por quê? Porque a igreja de Filipos foi a única que contribuiu no ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo tinha um apreço por aquela igreja, uma igreja generosa, uma igreja que olhava pelos mestres,
por aqueles que trabalhavam na obra do Senhor. E ali a Lídia foi usada para cuidar, para prover, enviar provimento, enviar cuidado. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, eles se refugiaram ali na casa de Lídia, porque ali teriam cuidado, ali teria orações, ali teria amor por aquela vida. E ele se reunindo ali, ele se renovava para que ele continuasse a boa obra, amém? Que bom que nós tenhamos esse lugar de refúgio, né, igreja? Essas pessoas que Deus levanta nas nossas vidas para que nós possamos nos refugiar nos nossos momentos difíceis. Aqueles irmãos que se preocupam conosco, não só aqueles que estão aqui no altar, não só com o corpo da igreja, mas com qualquer um que esteja lá fora. Aquele que olha para o teu próximo e tem compaixão, aquele que se preocupa com a dor daquele desconhecido, porque quando estamos em Cristo, nada é por acaso, amém? Que a gente tenha esse discernimento e essa sensibilidade de entender que em todo tempo nós estamos trabalhando pelo reino. Essa pessoa que veio compartilhar algo com você não foi à toa. O Senhor promoveu esse encontro, entendeu? Então que a gente esteja sempre servindo aonde nós estivermos, aonde o Espírito Santo permitir, que coloquemos a planta dos nossos pés, que ali nós sejamos luz em meio às trevas, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, amém? Então olha para o seu irmão e diga assim, que você exale o perfume de Cristo aonde você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus. Porque tem alguns irmãos, né, que não exalam. Mas essa não é a mensagem de hoje. Amém? A igreja generosa que sustentou o ministério de Paulo, mas que começou a ter alguns tipos de problemas. E aí nós vamos para o segundo dia do culto do avivamento, terça-feira, para os irmãos que estavam aqui. Nós saímos de Atos e voltamos para Gênesis, o início. E o que nós aprendemos na terça-feira? Sobre a primeira oferta ali, Caim e Abel. E não sei se vocês se recordam, qual foi o ponto fundamental da mensagem de terça-feira? A oferta feita de qualquer maneira. Mas saiu de Atos, falando de Paulo, sobre a expansão da igreja, e voltou para Gênesis, como assim? Vou explicar. O Espírito Santo sabe o porquê. Porque ele nos explica didaticamente. Começa comigo, viu, gente? Começa comigo, me ensinando, mostrando. Amém? Porque ali quando Caim oferece aquela oferta, ele oferece da maneira que lhe convém. Ele não separa o melhor para o Senhor. E o texto diz, se não me engano, lá em 1 João, até li no domingo, na terça-feira, que ali começou a doutrina dos falsos mestres. Porque você servir a Deus conforme a sua vontade. Você entregar a Deus aquilo que lhe é conveniente. E não pode ser, porque para as coisas de Deus, para o altar do Senhor, nós temos que oferecer o nosso melhor. E ali Abel ofereceu o sacrifício, aquilo que era melhor da sua criação, das gorduras do seu rebanho, os primeiros, os primogênitos. Ele teve todo o cuidado, e Caim teve a mesma oportunidade. Só que Caim não se atentou, por quê? Porque ele já revelava o coração que ele tinha. Ele já revelava que ele servia ao Senhor de qualquer maneira. E quantas vezes nós servimos ao Senhor de qualquer maneira? Nós procuramos o Senhor só nas nossas mazelas, só entregamos as nossas dores para o Pai. Mas quando está tudo bem, nós não lembramos dele, não é verdade? Que nós possamos nos atentar a isso, igreja. Porque antes de entregar as minhas dores para o Senhor, ainda que eu tenha entregado, igreja, porque o Senhor, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Eu não sei se você tem essa conversa diária com Ele, mas se você nunca conversou com o Espírito Santo, ouse conversar, porque Ele nos dá conselhos fantásticos, extraordinários. Ele abre os nossos olhos, o nosso entendimento acerca daquilo que devemos fazer ou que não devemos fazer. E ali Abel escolhe o melhor, e seu irmão é tomado de inveja, de um sentimento de ciúmes, tudo aquilo que o Senhor condena. E eu achei interessantíssimo, né? Como eu falei terça-feira, o Senhor, depois que Caim matou seu irmão, o Senhor ainda foi falar com ele. Porque pode ser o pior ser humano do mundo, o Senhor não desiste. O Senhor não se alegra quando uma alma se perde, mas Ele diz que há uma festa nos céus
quando uma pessoa se arrepende por causa de um, existe uma festa no céu. Aleluia! Está vendo a importância da gente apregoar o evangelho? É de uma igreja. Não se preocupe com multidão, não se preocupe com números, ainda que a sua igreja não seja uma igreja tão relevante aos olhos do mundo, mas que exista transformação de Cristo genuína dentro da sua igreja. É isso que mais importa, igreja. Não é sobre relevância, é sobre movimentos, sobre influência, mas é sobre aquele que quando dobra os joelhos e fala com o Senhor, ele responde. Aleluia! Então olha para o seu irmão, diga para ele assim: faça o melhor para o Senhor. Faça o melhor para o Senhor. Caim oferece o pior e aí Deus olha para ele e fala assim: Caim, será que se você não fizer o certo eu não vou aceitar? Era só fazer o certo. Não fique olhando para o seu irmão que está fazendo o certo e você tem um sentimento ruim acerca daquilo. É só você fazer o certo também, dentro da tua realidade, porque às vezes a minha oferta é diferente da tua, mas o que te impede de ofertar? Porque você está dando o seu melhor é diferente do meu melhor. Então não é sobre coisas, é sobre disposição de oferecer o melhor tempo, o melhor momento para Deus. Às vezes as pessoas falam: nossa, por que vai tão assim para a igreja? O melhor perfume, a melhor roupa. Oh, eu estou indo ver o Rei dos Reis, aleluia. Eu não sei você, mas eu coloco a minha melhor roupa, meu melhor perfume. No mundo não se arrumava toda, não pagava salão, e para vir para a igreja parece que levou um tombo ali fora, chega de qualquer jeito. Oh, minha gente, é para ver o seu rei, o seu pai, para você dar um abraço nele e falar: Senhor, aqui, ó Pai, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. A gente chama a atenção do Senhor, aleluia, glória a Deus. E o Senhor fala com Caim: faça o certo. Se Caim tivesse se arrependido, eu tenho certeza que o Senhor teria perdoado, porque o Senhor não se alegra quando um é condenado. O Senhor não se alegra. Amém, igreja? E aí em Filipenses no 3, Maria, eu vou ler o 2 e o 3. A palavra fala aqui: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. O que é a cortadura aqui? Quando falava esqueci a palavra. Quando em Israel eles tinham... como eu esqueci agora a palavra, meu Deus, os pastores me ajudam. Quando ele tinha que ser circuncidado, tá? Voltou a palavra aqui. Circuncidado era uma cultura dos judeus. E às vezes os judeus, eles queriam separar, porque você não pode servir ao Senhor, o menino não foi circuncidado. Então eles batiam muito nisso, porque era um dogma ali, era uma religiosidade, e Paulo combateu muito isso no Novo Testamento. Até teve uma rivalidade ali entre Pedro e Paulo, porque Pedro não entendia dessa forma, mas a partir do momento que Jesus veio e ensinou e trouxe a graça constrangedora, então ele determinou que todo aquele que cresce, que se arrependesse e que aceitasse, na verdade, que reconhecesse o Senhor, então ele estaria salvo, né? E teria uma vida, a partir de um momento, umas práticas diferentes, um modo de vida diferente. Não é simplesmente aceitar e está tudo certo, não. É condizer com aquilo que nós estamos falando. A nossa vida muda, o nosso falar muda, as vestes mudam. É natural, não é imposto pela igreja, mas nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. E aí ele fala aqui: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A igreja de Filipos começa a ter problemas internos e externos. A igreja que inicialmente começa ali na casa de Lídia, a igreja vai tomando uma proporção, existe uma perseguição. Paulo e Silas ali são presos no início, depois eles retornam para a casa de Lídia. E agora nesse contexto aqui, Paulo está preso em Roma. Nós vamos chegar lá em Epafrodito ainda, igreja. Só estou adentrando a mensagem, amém? E aí, a igreja começa a ter problemas. Porque onde tem ser humano vai ter problemas. Diferenças, questionamentos. E a igreja começa a ter problemas. E a carta que Paulo escreve é justamente ensinando
ensinando o que devia e o que não devia ser feito, sobre práticas que estavam acontecendo ali dentro da igreja. E ele admoesta aqui nesse primeiro momento: cuidado com os falsos mestres, aquilo que está sendo ensinado lá fora. A palavra tem que ser pregada, igreja. Existe uma ordem de essência. A palavra, ela traz o direcionamento daquilo que nós devemos ser e daquilo que não devemos ser. E é renúncia, como foi falado aqui durante todos esses últimos cultos que nós estamos trabalhando o livro de Atos, não por um direcionamento, mas por um propósito de Deus. Porque não sei se vocês perceberam, como eu falei, nós estamos nos meses no livro de Atos, né? Pastora Karen, pastor Anderson, acerca da igreja, acerca do nosso posicionamento. Então, o que acontece aqui? Paulo fala: cuidado com os cães, os falsos mestres, aqueles que misturam alhos com bugalhos, que ensinam falsas doutrinas lá fora, que estão levando o povo para se perder, para perder a sua salvação. Um evangelho light, um evangelho sem renúncia, um evangelho que você não consegue discernir se é mundo ou se é evangelho, porque está tudo misturado. E Paulo vem combatendo ali, porque, lembra, Caim foi onde começou, né? Os falsos mestres, fazer conforme eu queria fazer, da maneira que fosse conveniente para mim. E Paulo aqui está exortando, porque a igreja cresce, uma igreja generosa, uma igreja que tinha tudo para dar certo, mas começam os problemas externos. Pessoas que tentavam se infiltrar ou contaminar a igreja com falsos ensinamentos. E Paulo fala: se atentem a isso, cuidado com aqueles, guardai dos maus obreiros, guardai da doutrina errada, da religiosidade. A religião tem matado os cristãos, tem matado. A irmã, ao invés de olhar que a outra está se achegando na casa de Deus, a irmã chegou ali na porta: olha, e essa roupa, como é que vai se achegar na igreja? Irmã, deixa chegar, o Espírito Santo fala com ela. É transformação devagar, Senhor. Não é sobre a gente condenar, não é sobre a gente descartar, porque a religião descarta, a religião aponta o nosso passado. A religião tenta colocar no nosso coração, nos contaminar com o nosso passado. Você não é digno de estar aí onde você está. Usa familiares para nos apontar, pessoas que estão na igreja conosco também. E Paulo alerta: cuidado, guardar o que? Guarda o vosso coração dessas coisas. Por isso que é importantíssimo, igreja, a leitura da palavra. Sabe por quê? Porque quando nós somos obreiros que manejam bem a palavra do Senhor, não é qualquer pessoa que vai falar heresia, a gente vai cair. Porque nós estamos calçados pelo Evangelho. Esse ensino não está na palavra, então foi manipulado. Para quê? Para que houvesse crescimento, né? A igreja que não fala sobre arrependimento. Qual é a nossa maior busca como seres humanos? É a nossa salvação, igreja. Estamos aqui de passagem, é passageiro. A gente não pode se perder, se desviar, como que eu posso falar, ficar disperso com o mundo. Por quê? Porque amanhã, né? Amanhã pode ser o meu dia. E que eu vou ofertar ao Senhor? O que eu tenho para ofertar para o meu Pai? Então que você olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não se disperse com o mundo, fique atento. Amém? A igreja começa a ter problemas externos. Como todo lugar tem problemas, igreja. E Paulo também fala dos problemas internos que a igreja enfrenta. Porque, como eu disse, Paulo defende a justificação pela fé, mas condena veementemente o estilo de vida que ignora os padrões morais de Deus, ensinando que a verdadeira fé produz uma vida de santidade. É aquilo que eu falei. Quando nós estamos com Deus, é natural, porque nós somos constrangidos. Não é por apontamento, não é por religião,
é natural, porque nós começamos a ter um relacionamento com o Pai. É aquilo que eu falei, aí o Espírito Santo vai nos ensinando. Nós vamos sendo constrangidos. Ei, não fale mais essa palavra torpe. Não use a sua boca para professar palavras torpes, palavrão. Eu não vou mais a alguns lugares que eu frequentava. Por quê? Porque eu não me sinto mais, eu não estou encaixando mais ali. Nossa, será que eu estou ficando religiosa? Não é isso. Você está entendendo, você está compreendendo aonde o Senhor quer que você esteja. Amém? E aí também a palavra fala que a igreja começa a ter problemas internos. Quais os problemas internos que a igreja começa a ter? Fofoca. A fofoca é terrível, igreja. Fofoca é terrível. Mas por que você está falando sobre isso? Por que essa palavra na noite de hoje? Porque, primeiro, o entendimento. Segundo, a correção. E agora, a compreensão do que nós devemos verdadeiramente fazer. Qual é o nosso papel dentro da igreja? Individualmente falando, não é só sobre os pastores, não é só sobre os levitas, não é sobre os colaboradores, é sobre o corpo da igreja, o que devemos e não devemos fazer. E aí a palavra fala que começa o problema com fofoca, contendas. Aquele diz que me disse. Não sei se acontece na igreja de vocês, irmãos, né? Não sei se acontece, mas graças a Deus não acontece aqui também, amém? Mas que a gente venha se policiar das fofocas. Aqueles irmãos andorinha, né? Que são de temporada, um tempo numa igreja, outro tempo em outra igreja. E aí quando chegam aqui, ao invés de se ajuntar e comungar conosco da palavra, quer saber por que aquele irmão engordou? Por que aquele irmão, olha, o cabelo do irmão tá branco agora, meu Deus, como envelheceu. Gente, e a irmã ali, você viu? Tá na injeção, porque tá magra. Entendeu? Tá magrinha. Os irmãos que ficam conversando coisas que não edificam. Sabe aquela irmã que é conhecida, a irmã Rajão, né? A irmã que sabe da vida de todo mundo. Mas pergunta para ela, qual foi o tema da palavra? Qual foi o direcionamento da noite? Não vai saber falar, eu acho que ela pregou lá em Gênesis. Não. Mas você viu? A irmã não repete vestido. Ei, você paga a conta da irmã? Linguaruda. Você paga? Você paga os boletos da irmã para você ficar reparando a roupa? Você fica reparando os irmãos ao invés de trazer entendimento para você. Que a gente não se perca com isso, com esse hábito feio, igreja, que nós todos podemos sim fazer. E ainda que a gente venha reparar, Senhor, me perdoa, tira os meus olhos disso, que eu tenho os meus olhos voltados para Ti, Senhor. Que eu não seja mais essa irmã de língua dura, língua fraudulenta, mas que eu seja uma irmã que quando abrir a boca traga vida para o meu próximo. E a igreja de Filipos estava enfrentando esse tipo de problema. E Paulo fala de duas mulheres, duas irmãs da igreja, irmãs importantíssimas no corpo da igreja, Evódia e Sintique. Olha que nome, Evódia e Sintique. Duas irmãs importantíssimas, servas de Deus, que começaram a brigar dentro da igreja. Elas discordaram, começaram a ter contendas entre si. E aí sabe o que elas fizeram? Ao invés de resolver entre elas, porque muitas vezes nós temos algumas dificuldades, existem algumas coisas que a gente tem que resolver com algum irmão, né? Nós somos seres humanos, mas elas começaram a trazer contaminação para o corpo da igreja, falando para uma, você viu o que a irmã Cinti que fez? Aí Evódia, aí a Cinti, que você viu? Aí começou aquele diz que me diz que, aquela divisão dentro da igreja. E Paulo estava falando sobre isso. Olha, ele fala assim, em Filipenses 4, 2 e o 3, Maria. Filipenses 4, olha o que Paulo fala. Fala assim,
rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no temor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Rogo, ou seja, pelo amor de Jesus Cristo, para com essa fofocaiada dentro da igreja. Para com esse diz que me diz que dentro da igreja. Ei, mas eu venho de um lar que a minha avó era fofoqueira, minha mãe era fofoqueira, e eu tenho esse péssimo hábito. Então que esse hábito acabe em você. Que as suas palavras, aquilo que você pondera, sejam coisas pertinentes, coisas que vão elevar, que vão ajudar o irmão e não destruir, né? Porque às vezes a nossa palavra, igreja, por causa de uma palavra, uma alfinetada, uma pessoa nunca mais volta na casa do Senhor. Sabia disso? Eu conheço uma irmã que deixou de vir na igreja porque a irmã falou que ela estava gorda. É sério. Para que haja o avivamento, para que haja a expansão, para que haja o crescimento, nós temos que aparar as arestas. E começa conosco, começa aqui, ó. Porque o avivamento não depende do pastor Anderson, o avivamento não depende da pastora Karen, o avivamento não depende do pastor André. O avivamento depende de cada um de nós na nossa individualidade. Sabe aqueles comentários maldosos que a pessoa faz? Às vezes a pessoa teve um dia difícil, ela chega na igreja e você solta o seu veneno. Ei, vamos vigiar a nossa língua. As pessoas estão sofrendo, igreja, e dependendo da maneira como nós falamos para ela, nós terminamos de derrubar. Que nós sejamos pessoas que professem a vida. Ei, eu estava mal, mas eu encontrei a irmã fulana em tal lugar e ela me trouxe alívio com as palavras dela. Eu estou aqui hoje porque eu encontrei a irmã fulana no mercado e ela me deu um abraço tão gostoso e eu senti vontade de estar com ela, porque essas pessoas temos vontade de estar perto. Então se as pessoas estão fugindo de você, se as pessoas estão com medo de ficar perto de você, então comece a fazer uma autoanálise. Faça essa autoanálise. Por que as pessoas estão com medo? Porque eu sou, onde eu chego a roda espalha. Por quê? Será, Senhor, que as minhas palavras são duras? Será que eu tenho magoado pessoas? Então que eu possa me atentar e ser corrigida pelo Espírito Santo de Deus. Entenda, igreja, não é uma palavra dura, mas nós somos filhos ensináveis. Que nós sejamos filhos ensináveis, porque se Deus está tendo esse cuidado nos detalhes de nos ensinar acerca de coisas tão pontuais, é porque Ele deseja que nós venhamos avançar para o próximo nível. Aleluia! Glória a Deus! Então olha para o seu irmão e diga assim, ó: nós vamos avançar, nós vamos avançar. Nós vamos aprender, nós vamos mudar, porque o reino é movimento. Nós mudamos, somos transformados todos os dias das nossas vidas. Até o último dia nós seremos transformados. Que nós sejamos ensináveis, em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. E aí ele adverte que elas pudessem pôr um fim nas suas diferenças, para o bem da igreja, para o bem da igreja. A nossa conduta, a nossa postura, igreja, contamina a igreja. É o corpo, é sério. Nós temos que ter muito zelo, muito temor com aquilo que nós falamos para todas as pessoas. Amém? Não é só ser o crente que fala bonito na igreja, mas é o crente que sabe falar bonito também quando está lá na academia, quando está lá no mercado, quando está lá no pet shopping, dando banho no totó dele, entendeu? É o crente que fala que é aonde ninguém está vendo, no secreto, no oculto, no escondido. É aquele que professa Jesus de maneira verdadeira. Aleluia. Em Tito, no livro de Tito, nós falamos sobre Tito esses dias no nosso devocional. E aqui Paulo fala de algumas pessoas, né? Ele fala sobre Timóteo,
Ele lá, a pastora pregou um tempo atrás sobre Barnabé, que eles apartaram, né? Ele fala sobre Lídia, ele fala sobre Tito, ele fala sobre outras pessoas, que eu não vou trazer o nome de todas agora, mas quando Tito é levado para Creta para trazer o evangelho, para pregoar o evangelho naquela ilha difícil, porque Paulo fala na palavra que Tito era um crente de fé. Pensa um menino que quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele pensa aquela pessoa de atitude, não tinha nada que o desqualificasse. E aí Paulo manda ele para um lugar bem difícil para falar o evangelho. E aí eu trouxe esse pequeno trecho porque vai complementar aquilo que nós falamos aqui anteriormente sobre o papel das mulheres mais velhas na igreja. Ele fala assim, que as mulheres mais velhas em Tito, vamos ler Maria, Tito 2, do 3 ao 5, que Paulo exorta que as mulheres mais velhas sejam reverentes na sua conduta, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas que sejam mestras do bem. Ou seja, Deus dá um direcionamento ali, aliás, o Espírito Santo, e Tito pega e fala sobre o papel das mulheres mais velhas da igreja. Ainda mais na geração de hoje, igreja, é fundamental que as mulheres mais velhas se atentem para o nosso chamado, a nossa conduta. Por quê? Porque nós precisamos amar os nossos maridos, amar os nossos filhos, sermos sensatas e puras, trabalhadores em suas casas, ser bondosas e submissas aos seus maridos. A submissão aqui, eu quero que vocês entendam, não é mulher que apanha do marido, tá? É sobre o papel do homem e da mulher dentro da casa. Amém? A desunião e fofocas comprometem a saúde da igreja. Ou seja, quando Tito fala para essas mulheres, as mulheres mais velhas, que elas deveriam ser exemplo para as mais novas. Que a gente não seja essas mulheres que são dadas à fofoca, e sim que nós sejamos exemplos para as mais novas. Esses dias eu achei tão interessante que eu estava conversando com meu filho e ele estava em ligação com a Tayla. Aí ele falou assim para mim: mamãe, a Tayla teve que sair um pouco porque ela teve que fazer umas obrigações na casa dela. Mamãe, a Tayla tem obrigações na casa dela. Eu falei: tá vendo, meu filho? Tá vendo? Aleluia! Porque os jovens de hoje, misericórdia, não levantam um pé para caminhar. Tem preguiça até de pensar. Que nós, como mães, como obreiras da igreja, as mulheres mais velhas, que sejamos exemplo para as mais novas, sobre o cuidado da casa. Ainda mais as mães de menino, né? Porque as mulheres de hoje não querem fazer absolutamente nada para o seu esposo, nada. Vai namorar com um cidadão, já fala: ó, não lavo, não passo, não cozinho, não faço nada. Inclusive não faz nem para ela. E tá aí, ó, procurando um bom marido, mas não é uma boa esposa, não vai ser uma boa esposa. Ei, o serviço é em todo lugar. Não é vergonhoso nós sermos donas de casa, viu, igreja? Viu, para as mulheres aqui? Viu, Tayla? Você está sendo ensinado certinho. Ainda que você se incomode muitas vezes, mas a sua mãe está te ensinando o melhor. O melhor. A minha mãe me ensinou assim: agora você vai limpar a casa. Hoje você vai lavar o quintal. Cada irmã ali em casa tinha uma função. A Kari passava roupa, a Cassiane lavava os carros, o quintal. Eu ficava com a casa. Entendeu? O serviço, trabalhar. E esse é o papel das mulheres mais velhas, ensinar as mais novas, porque o mundo lá fora está dando um empoderamento ridículo para as mulheres. E qual é o propósito disso tudo? Desconstituir a família. Porque a mulher tem seu papel, o homem tem seu papel. A provisão, o sacerdócio da provisão, do cuidado, está sobre o homem. E a mulher? O cuidado da casa. Às vezes você pode observar um casal que está invertido o sacerdócio. Ainda que o homem seja diligente, o homem
saiba cozinhar, saiba fazer tudo. É diferente quando tem uma mulher na casa. Vocês já perceberam isso? Às vezes o homem está lá, né? A mulher está trabalhando fora, ou está no clube tomando sol, porque ela não nasceu para cuidar da casa. E aquele menino orou pouco e casou com aquela criatura, né? Orou pouco. Então agora você vai ter que orar para Jesus alcançar, para o Espírito Santo alcançar, porque aí não adianta você orar para Deus levar, tá? Misericórdia. Mas para que ela seja transformada. Aí você chega na casa daquela pessoa, né, daquele homem, aí ele está lá cozinhando, está passando e está aquela bagunça, né? Porque por mais que ele se esforce, é diferente quando você chega numa casa que tem um cheiro de dona de casa, né? Uma cama com lençol trocado, uma toalha limpa, né? E hoje é tão raro, né, igreja? É tão raro. Eu falo, eu oro muito, muito, muito já pela minha nora. Para na hora que o Senhor vai preparar a esposa para o meu filho. Porque para que ele seja cuidado. Para que ela tenha essa preocupação de saber zelar pelo esposo. Isso é amor. Jesus ensina sobre isso, não é vergonha. Então se você não tem esse hábito, se você às vezes se constrange por ser essa serva, não é vergonha, viu? Não é não. Jesus se agrada disso. Sabia? Jesus se agrada quando a gente cuida, quando a gente ama, quando a gente serve a nossa família. Aleluia. Que você possa servir a sua família, amém? Olha para o seu irmão e diga para ele que você possa servir a sua família. Glória a Deus. Não é vergonha não, igreja. Não é não. É bonito. Uma casa que você abre a porta assim, ó. Nossa, que casa cheirosa. Casa limpinha, meu Deus do céu. Vou falar aqui, um dia o pastor Anderson foi fazer visita na casa de um irmão. Isso não estava na mensagem, mas o Espírito Santo falou, vou falar. Pastor Anderson foi fazer visita na casa de um irmão, uma irmã bonita. Nossa, ela ia casar. E aí ele foi orar nos cômodos, estava acontecendo algumas coisas lá, e ela pediu para que fosse feita uma oração. Eu não esqueço dessa situação, porque o pastor Anderson compartilhou conosco. Quando ele foi abrir o guarda-roupa da irmã, saiu o gambá de lá de dentro, minha gente, aquele gambazinho, ali ó. Estava assim, ó, não sabia, até o gambá estava incomodado com aquela bagunça. Misericórdia, Jesus. Ei, bagunça não é de Deus não. Sujeira não é de Deus não. Não é. Se você está acostumado a viver com as coisas emboladas, se corrija. Ó Senhor, eu não sou muito organizada não, eu tenho dificuldade, mas vou melhorar, vou me esforçar, em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão, se esforce, seja organizado, em nome de Jesus. E aí, tem um outro ponto, que Paulo fala sobre a vanglória e o egoísmo, né? Ali dentro da igreja. Por quê? Porque tinha os irmãos que estavam querendo glória para ele. Ah, eu canto mais bonito que a irmã fulana. Eu prego mais bonito que o irmão fulano, né? Queria um reconhecimento, queria um lugar de destaque. E começou o problema também dentro daqueles que estavam à frente, por causa de vanglória, por causa de lugar de destaque. E Jesus não está nessas coisas, igreja. Porque para Jesus aparecer, para Jesus se revelar, é necessário que a gente se diminua. A gente não aparece. Nós somos meros instrumentos, pecadores, errantes, mas pessoas que estão aqui compromissadas, que procuram fazer o melhor, dar o seu melhor, o melhor tempo, mas nós temos erros. Então que não tenha esse espírito de divisão entre nós, nem entre os obreiros, nem entre os levitas, os pastores, mas não, Deus usa cada um de uma forma. O irmão ali louva igual um trovão, mas tem um irmão que tem uma vozinha mais tranquila, Deus usa. O negócio é você estar na presença de Deus. Porque às vezes a minha pregação não vai alcançar, porque não é a minha, é o Espírito Santo me usando. Então alcança uma determinada irmã, mas às vezes a irmã vai vir aqui e vai ser tocado pela pregação do pastor Anderson, pela pastora Karen. Então é o corpo, é um conjunto, entendeu? Não é sobre um, é sobre o corpo. Nós precisamos um dos outros. Porque às vezes o seu pastor não vai estar bem aqui em cima,
Ao invés de você estar aí no banco, puxa, eu estou vendo, a pregação do irmão não está fluindo hoje, ele não está bem, interceda. Fica aí no banco intercedendo, Senhor, quebra esse jugo, socorre o teu filho, que o teu Espírito Santo possa usá-lo de maneira extraordinária, tremenda na noite de hoje. É interceder. A intercessão é formidável, igreja, é formidável. Quando o irmão está louvando, quando o irmão está aqui pregando, vocês intercedem, fica em espírito de oração. Senhor, fala comigo, conduz o culto de hoje, em nome de Jesus, amém? Reconhecimento e status pessoais, o que criava discórdia e divisão dentro da comunidade, que isso não esteja entre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de divisão, de discórdia, de disputa, em nome de Jesus caia por terra, porque nós somos um corpo unido para a honra e glória de Cristo Jesus, amém? Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus, aleluia. E aí agora nós vamos falar sobre Epafrodito, amém? É sobre Epafrodito, só foi um spoiler, amém? Spoiler, a gente tem filho jovem, a gente sabe falar essas coisas, né? Não é do meu tempo, era outra palavra, amém? Ele é enviado da igreja de Filipos, ele foi como um mensageiro escolhido pela igreja para levar uma oferta financeira a Paulo, que estava preso em Roma. Ele não apenas entregou o presente, né, a oferta financeira, mas permaneceu ali com Paulo para servi-lo e suprir suas necessidades pessoais, atuando como representante da igreja. Ele sai de Filipos para Roma, uma viagem bem tranquila, né? Naquele tempo tinha carro, tinha trem-bala, né? Era bem tranquilo viajar, como hoje, né? Mas ele vai entregar o quê? Uma oferta. E quando Paulo está ali preso, ele decide ficar ali com Paulo. Ele decide estar ali ao lado daquele homem que está preso, que está em vias de ser executado. E ele permanece ali, como um servo do Deus Altíssimo. Amém? Paulo descreve ele como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Companheiro de lutas. Ei, você tem um irmão assim? Aquele que você liga nas horas da sua guerra? Você tem? Você tem? Se você tem, diga glória a Deus. Mas que nós sejamos também esse amigo, viu? Que quando ligam pra gente, a gente está ali pronto para guerrear também. Em nome de Jesus. Amém? Dedicado ao trabalho. Paulo descreve como meu irmão, como eu disse, meu companheiro de lutas. Ele era compromissado, ativo e incansável no serviço cristão, um serviço altruísta. Epafrodito prestava um serviço altruísta. O que é isso? Uma pessoa altruísta é aquela que age com preocupação pelo bem-estar dos outros, muitas vezes sem esperar nada em troca. É o oposto do egoísmo e se manifesta através de ações como generosidade, solidariedade e empatia, buscando ajudar o próximo, mesmo que isso envolva algum sacrifício pessoal. Forte, né? Alguém conhece um Epafrodito aí? Alguém conhece? Serviço corajoso, servo corajoso, missionário e mensageiro. Ele está indo ali para Roma para entregar uma provisão financeira para Paulo, e ele também se entrega como oferta, porque ele fica ali para Paulo não se sentir só. E a palavra fala que, aliás, eu pesquisei a distância entre Filipos, na Grécia Antiga, e Roma. Aproximadamente, tá, igreja? 2.145 quilômetros a pé, para levar uma oferta. E a gente tem preguiça de pegar o telefone e ligar para a irmã para fazer uma oração. A gente tem. Ei, que sejamos constrangidos na noite de hoje
sobre as nossas ações como crentes, como cristãos. Que nós sejamos servos, prontos, amém? Da mesma maneira que você gosta da prontidão, que você também seja pronto a atender, não só para as suas demandas, mas também que você se atente para as demandas do seu próximo. Aleluia! Um serviço sacrificial e abnegado. Epafrodito colocou a sua própria vida em risco pela obra de Cristo, a ponto de adoecer gravemente e quase morrer durante o cumprimento da sua missão. Ele quase morreu. A palavra não fala de maneira clara o que aconteceu com ele, mas por estudiosos, por pesquisas, foi por causa da obra, o enfado, o trabalho, né, o desgaste. Por quê? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E às vezes a obra, né, se torna um peso para nós por conta de uma circunstância que estamos enfrentando e nós adoecemos, o nosso corpo sucumbe. Porque Deus nos permite ter refrigérios, para um pouquinho, cuida de você, da sua saúde, né? Porque nós precisamos desse cuidado também. E Epafrodito fica doente. Paulo fala que ele ficou com medo que Epafrodito morresse, porque seria um peso grande para ele a morte daquele companheiro. Paulo amava aquela vida. E ele fala na palavra que o Senhor deu livramento para Epafrodito, não deixou que ele partisse, porque Paulo estava preso. E ainda você tem notícia de uma pessoa que você ama tanto e foi recolhida. É difícil. E Paulo se regozija no Senhor, porque Epafrodito colocou a própria vida em risco pela obra de Cristo, a ponto de adoecer. A humildade de Epafrodito buscou os interesses de Cristo acima dos seus próprios. Esse homem tinha casa, minha gente. Esse homem tinha família. Esse homem deixou tudo para servir e levar uma oferta para Paulo, preso. Será que nós faríamos isso? Será que nós temos nos importado com as pessoas que estão presas, espiritualmente falando aqui hoje? As pessoas que nós temos tido alguns encontros lá fora, pessoas que estão passando por problemas, que estão presas espiritualmente, cativas. Será que nós temos sido oferta na vida dessas pessoas, trazendo alívio, trazendo a palavra de Deus para essas pessoas? Eu me fiz essa pergunta nessa tarde. Ele coloca a obra de Deus acima dos seus interesses próprios. Eu não vou não. Eu nem vou na casa daquela irmã orar por ela. Ela está espirrando. Eu não sei se é Covid. Não vou não. Vou não. Nem chega perto aqui da minha casa. Você está espirrando. Você está doente. Ei. Então quer dizer, se as pessoas estão sofrendo, enfermas, nós não vamos chegar perto e orar, interceder pelas pessoas que estão pedindo ajuda da igreja? Aqui ao contrário, nós vimos uma pessoa que adoeceu em serviço da obra, mas que Deus teve misericórdia dele e ele foi curado e ele voltou a servir. Porque muitas vezes somos curados e vamos para nossa casa e não voltamos para a igreja. Só recebemos a bênção e vamos para nossa casa viver a nossa vida conforme a nossa vontade. O crente ingrato, lembra dos leprosos? Quantos Jesus curou? Quantos voltaram? Quantos? Mesmo doente, ele ficou preocupado com a ansiedade dos filipenses de saberem da sua condição, porque os filipenses ficaram sabendo que Epafrodito estava doente, e ele se angustiou. Ele falou: meu Deus, eu preciso voltar lá para estar com os meus irmãos, para eles verem que eu estou bem, que está tudo bem. Uma pessoa que se preocupa, gente, um homem doente, preocupado com os irmãos. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim?
A dedicação total à causa do Evangelho, companheirismo e lealdade. Paulo estava preso e Epafrodito se mantém fiel ao chamado, mesmo com a situação adversa. Amigos das nossas trincheiras. Amigo das nossas trincheiras. O que é isso? Das nossas guerras. Quando a gente fala trincheira, significa estar no centro de uma situação difícil, perigosa ou desgastante, onde a pressão é alta e é preciso agir ativamente para resolver o problema. O amigo da nossa dor, das nossas lutas, são pouquíssimos, pouquíssimos. E se você tem, zele por ele. Zele por ele. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A gente conhece esses amigos. Eu sei que é difícil os amigos que também quando vem que o nosso cativeiro muda e nós saímos de um determinado patamar e vamos para outro, alguns se incomodam. Mas aqui eu quero me voltar para os amigos que enfrentam as guerras conosco. Eu particularmente, Carol, eu valorizo muito essas pessoas na minha vida. A igreja, em 2017, nós sofremos um baque muito grande como igreja. Nós perdemos uma obreira muito amada. E a igreja ficou de luto durante muito tempo. Foi um processo muito difícil para a igreja, para os pastores, porque era família, era um pilar de sustentação da igreja. E muitos irmãos, picaram a mula, porque está pesado o ambiente da igreja. Está difícil ficar aqui. A igreja se tornou triste. E sumiram. Procuraram outro lugar. E aí, na sequência, foi em 2017. Em 2020 veio outro baque, a pandemia. E muitas igrejas, muitos irmãos da igreja foram para o culto online. Foi quando começou a transmissão online. E até hoje estão lá. Não retornaram. Por conveniência, por comodismo. E aí eu trouxe a memória, o Senhor me trouxe a memória, o Espírito Santo, de um amigo que o Senhor levantou nas minhas guerras. E hoje eu quero falar desse amigo. Ele não está mais entre nós, mas o Senhor me trouxe claramente a vida dele hoje. O irmão Alfeu. Algumas pessoas da igreja conheceram o irmão Alfeu. Era um dos anciãos da nossa igreja. Uma pessoa muito querida, que congregou muito tempo conosco. E quando o Senhor recolheu a minha mãe, eu me lembro do irmão Alfeu se levantar, em cuidado com a minha vida e das minhas irmãs. Sabe aquela pessoa que mandava mensagem todo dia? Você está bem? Vocês estão bem? Vocês precisam de alguma coisa? Era o irmão Alfeu. Era o abraço mais gostoso que eu recebia na igreja, porque a igreja ficou de luto durante muito tempo. A igreja foi difícil para nós. Foi muito difícil. E aí eu me lembro que o irmão Alfeu teve esse cuidado comigo, com as minhas irmãs. Ele foi Epafrodito das nossas vidas. Porque eu me lembro que a preocupação dele comigo, com a Karen, com a Cassiane. Na época a esposa dele estava viva também. Aí eles se achegaram, eles ficaram conosco. E depois de um tempo o Senhor recolheu a esposa dele. E nós como igreja ficamos do lado dele também, no dia difícil dele. Pensa aquele ser humano que se preocupava com a gente, com a nossa dor. E aí o irmão Alfeu nos ajudava. O irmão Alfeu nos trazia palavras de ânimo, de boas novas. Aí eu me lembro que eu passei por uma determinada situação, que eu mandei uma mensagem para ele. E ele, todos os dias, ele mandava mensagem para mim, para as minhas irmãs, todos os dias. E eu compartilhei algo com ele. Eu falei, irmão Alfeu, eu gostaria muito que você orasse por essa causa comigo, por essa causa. E ele tinha os problemas dele. Ele falou, irmã, eu vou apresentar a sua causa agora para o Senhor. A partir de agora, até Deus resolver esse problema. E ele me ajudou em oração. Eu estou falando aqui de um homem de 80 anos de idade, na época. E o irmão Alfeu
se levantou em oração, eu consegui aquele objetivo, aquela bênção, e eu lembro que eu compartilhei com ele. E depois de um tempo, eu não me recordo agora, se não me engano foi em 2023, se não me falha a memória, foi em novembro de 23 ou 22, o irmão Alfeu foi recolhido, mas antes dele ser recolhido, ele enfrentou um câncer, e ele vinha para a casa de Deus, daquela situação, né? E às vezes uma gripe a gente não vem para a igreja. E ele vinha para a igreja, chegava aqui muitas vezes amparado pelos familiares, pela neta, porque ele não estava conseguindo, estava com dificuldade de locomoção. Mas antes mesmo dele ser atingido por essa doença, ele fez uma cirurgia nos 2 quadris, no fêmur, se não me engano. E aí, antes dele fazer a cirurgia dos 2 fêmurs, um dia o pastor Anderson chegou na igreja, estava lá o irmão Alfeu, com aqueles apetrechos de pessoa que faz o serviço de jardinagem nas costas, limpando a frente da igreja. O irmão Alfeu, dando exemplo, cortando a grama da igreja, porque ele não queria que os irmãos descessem do carro e pisassem na grama, para não grudar carrapicho. Esse era o irmão Alfeu. E aí depois, quando aconteceu essa situação com ele, eu me lembro que nos últimos dias de vida dele, 23 foi, novembro de 23, ele foi recolhido. Uma semana antes, aliás, foi uns 4 dias antes, 2 dias antes, eu não consigo me lembrar perfeitamente. A família chamou algumas pessoas próximas para se despedirem dele, porque ele já estava ali num coma induzido, já estava em home care, ele estava sendo cuidado, ele foi muito amado, muito cuidado. E eu me lembro de um dia conversar com ele no evento da igreja, numa chácara que nós fizemos um evento. Na verdade, nós comemoramos o aniversário da bisneta dele. Eu me lembro que ele falou para mim assim, todos foram fazer os passeios ali, né, que era uma chácara, tinha algumas coisas para fazer, e eu não fui, eu fiquei com ele, porque ele já estava com dificuldade de locomoção. E ele falou para mim assim: irmã, eu não me sinto merecedor de tanto cuidado. A minha neta cuida tanto de mim, e eu fui tão ruim lá no passado, eu fiz tantas coisas. E eu falei para ele assim: irmão, Feu, não importa como você era, importa como você está hoje. Porque ainda que a gente comece de maneira bonita e certa, o importante é como nós vamos encerrar a nossa carreira. Ainda que tenhamos sido pessoas ruins, pais ruins, ausentes, negligentes, mas se hoje nós nos corrigimos, isso que importa. É isso que importa. Isso é o reino de Deus, igreja. Ele não leva em consideração as coisas passadas quando nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Ele não se importa mais, porque nós lançamos sobre Ele as nossas transgressões, e Ele nos perdoa. E eu falei para ele: você merece sim, porque você é muito amado na igreja, as pessoas gostam de você, você é uma pessoa de gentil presença. E eu me lembro que ele chorou muito aquele dia. E uns 3 dias antes dele falecer, a família nos chamou para despedir, nós fomos, os pastores foram, fui eu e meu esposo, e nós tivemos a oportunidade de falar com ele. E eu falei para ele, eu e meu esposo naquele quarto, meu esposo, ele gostava muito do meu esposo, ele pegou na mão do irmão Alfeu, ele estava sedado, e ele reagiu, porque ele reconheceu a voz do amigo. Ele reagiu. Ei, eles vieram no meu pior, eles estão aqui. Então, tem que ser recíproco, igreja. As pessoas que são levantadas para lutar as nossas guerras, que nós também venhamos lutar a guerra delas, que nós sejamos leais a ela, fiéis, bons amigos. O amigo da dor, o amigo da alegria, mas que não sejamos só o amigo da dor, tá? No dia da sua festa, convida também. Aleluia. Porque tem gente que só lembra do crente na dor, não é mesmo? Mas a gente gosta de festa também. Nós somos um povo feliz. Amém?
Então, ele demonstrou grande lealdade a Paulo e à igreja de Filipos. Paulo tinha um apreço grandioso por ele, confiança mútua. Aí ele fala assim, ele reconhece, ele fala assim para os filipenses, no 29, Maria: recebei-os, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ou seja, Paulo fala, vocês recebem esse homem com honra. Com honra. Por quê? Por causa do serviço, a pessoa que se deu como oferta. Primeiro, entender o motivo por que estamos aqui. Segundo, limparmos a sujeira da nossa vida, preparar o altar para que a gente venha oferecer a oferta e Deus aceite o holocausto. E quem é a oferta? Somos nós. A nossa vida, a nossa entrega, o nosso melhor para o serviço cristão, para os irmãos que estão ali sofrendo. Eu quero fazer a leitura de Filipenses 2, o 5 ao 11, sobre o exemplo do serviço em quem nós devemos nos espelhar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-o semelhante aos homens, formando o quê? Forma de quê? Servo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao seu o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.